São Paulo contrata o primeiro dos 5 reforços que ele imagina ter até o final dessa janela de transferências. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre a compra e fala também do Palmeiras com mais um reforço para o time sub-20, atleta que se destacou durante o Campeonato Paranaense e equipe profissional. Bora falar ainda sobre o Corinthians, quero te explicar o que acontece com o Duílio Monteiro Alves com a saúde debilitada. Informação importante sobre Matheus França, jogador que pertence ao Flamengo e agora está na mira também do poderoso Liverpool. As últimas do mercado, bastidores, o futuro do Tite, negociações e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal que tem a missão de deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado, são mais de 500%. E nessa quarta-feira tem a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, 8 partidas com destaques para Santa Cruz e Fortaleza, Bahia e CRB, CSA e Sport, Ceará e Atlético de Alagoinhas, além de Náutico e Ferroviário. Queria chamar atenção também para os 4 jogos na Copa Verde, Remo e São Raimundo, Cuiabá e Vila Nova, Goiás e Brasiliense, Paysandu e Princesa dos Solimões. Para participar da Win, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código NICOLA500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Vem se divertir comigo na Win. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é justamente sobre a Copa do Nordeste, que vai garantir até 6 milhões e 400 mil reais a seu campeão. Esse valor inclui o prêmio pelo título, além da participação nas outras fases. Por que esse valor é super importante? Vale a lembrança de que de todos os estaduais, o único que paga prêmio ao campeão é o Paulista, 5 milhões de reais. Campeonato Carioca, Mineiro, Gaúcho, entre outros, não tem pagamento pelo prêmio do título. Copa do Nordeste super bem organizada. Quero falar sobre o Atlético Mineiro. O presidente do clube, o Sérgio Coelho, criticou a cláusula de garantia sugerida pela Libra e que defende os direitos de Flamengo e Corinthians. Graças a essa cláusula, Flamengo e Corinthians, durante todo um período de transição, receberiam mais do que todos os seus concorrentes, coisa segue bastante complicada em relação à formação de uma liga com todos os clubes. Ozil, meia alemão, anunciou nas últimas horas sua aposentadoria. Jogador que defendia o Istambul Başakşehir, tinha contrato até a metade do ano, mas optou por encerrar a carreira de forma imediata por causa de uma série de lesões. Lamento, porque foi muito bom jogador no seu auge. Quero falar agora sobre o futuro de Tite, treinador que já foi especulado em vários clubes, incluindo o Flamengo. Tite prometeu à sua esposa que não trabalhará no futebol brasileiro em 2023. Existe uma outra máxima defendida pelo Tite: e não quer voltar a uma seleção nesse momento. Depois de 6 anos no Brasil, ele entende que é hora de voltar a um clube, de preferência na Europa. Até por isso, tem estudado bastante e aguarda a janela da metade do ano, que é costumeiramente a janela mais importante para as movimentações. Tite, que ao deixar a seleção brasileira sem conseguir passar das quartas de final, deve ter propostas, mas de times medianos. Não consigo imaginá-lo recebendo, por exemplo, oferta de um clube como Barcelona, Real Madrid, Chelsea ou algo desse nível. Queria saber a sua opinião. Onde é que você acha que o Tite vai parar? Ele tem espaço no futebol europeu? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, que tem seu primeiro reforço nessa intertemporada. Nas últimas horas, o tricolor fechou com o Ituano a contratação de Raí Ramos, lateral direito, que marcou o gol que garantiu o Ituano nas semifinais. Você vai lembrar que Ituano e Corinthians se enfrentaram, empate 1-1 no tempo normal, na Arena do Corinthians. O Raí Ramos abriu o placar, o Corinthians chegou ao gol do empate e na decisão por pênaltis deu Ituano. O Raí assinará contrato de 3 temporadas com o São Paulo. O tricolor vai pagar uma pequena compensação financeira ao Ituano, valor inferior a 300 mil reais, e vai deixar um percentual futuro com o Ituano. O atleta assina um contrato de 3 anos e vai ter um reajuste salarial importante. Por que o São Paulo decidiu contratar o Raí? Primeiro, porque avaliou bom desempenho do jogador durante o Campeonato Paulista. Depois, porque cogita a possibilidade de vender o Natan, lateral que tem sido titular nos últimos jogos para o futebol do exterior. Ele tem contrato até dezembro de 2024 e passou a ser monitorado por clubes da Inglaterra, da Espanha e pelo Sporting de Portugal. Para completar, queria contar para vocês que o Raí tem esse nome em homenagem ao eterno ídolo do São Paulo. O Raí nasceu em 1994, no auge da carreira do ex-meia atacante. A escolha do nome foi dada pela mãe
do atleta, do mais novo reforço São Paulino. E para fechar sobre o São Paulo, só contar que Luan, nas últimas horas, sinalizou com a possibilidade de aceitar a prorrogação do contrato feita pelo São Paulo. É óbvio que ainda não há um martelo batido, até porque ainda há uma diferença em relação às cifras. Mas o Luan fez uma contraproposta com números inferiores a de clubes que já tentaram contratá-lo. E quando eu falo em números inferiores, eu digo em relação a salário e também em relação à luva pela prêmio pela assinatura do contrato. Bora falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Matheus França, meio atacante de só 18 anos de idade. Ele é pretendido há bastante tempo pelo Newcastle da Inglaterra. E nas últimas horas surgiu a informação lá na Inglaterra de que o Liverpool também monitora com muita atenção o futuro do jogador. Scouts do Liverpool têm assistido a praticamente todos os jogos do Matheus, com a ideia de, na metade do ano, se ele continuar demonstrando evolução, o Liverpool realizar uma proposta. Jogador que deve se tornar uma das maiores vendas da história do Flamengo. Rubro-negro tem afirmado que não vende por menos do que 35 milhões de euros, cifras que podem bater até 200 milhões de reais. Matheus França renovou recentemente seu contrato com o Fla, o vínculo só se encerra em dezembro de 2027, na atual temporada 11 jogos, um gol, ainda não deu assistências, jogador super dedicado e que tem uma série de cuidados especiais. Mesmo tendo apenas 18 anos de idade, ele regula inclusive o número de horas dormidas, se alimenta extremamente bem e não bebe absolutamente nada alcoólico. Quero falar agora sobre o Palmeiras contratando mais um jogador, obviamente que para as categorias de base no profissional, nenhum reforço em 2023. Trata-se de Juninho, atacante que pode ser centroavante ou atacante de lado de campo, só 18 anos de idade. Ele foi um dos destaques do Cascavel, equipe que tem feito sucesso no futebol paranaense. O Palmeiras tenta há 3 meses a contratação do atleta, já havia identificado enorme potencial no jogador desde o ano passado. O Cascavel relutava com a ideia de negociá-lo porque queria utilizá-lo no campeonato estadual. O Juninho, inclusive, atuou em 7 partidas e não marcou gols. O Palmeiras conseguiu chegar a um acordo com o Cascavel, empréstimo de uma temporada, e o Palmeiras paga 100 mil reais para ter 10% do valor de uma venda futura. Também ficou acertado o valor para a aquisição de mais 40%. Se o Palmeiras quiser ficar com o jogador em definitivo, ele paga mais 400 mil e passa a ter 50% dos direitos econômicos. O Cascavel manteria nesse sistema outros 50%. O clube paranaense também ganha na visibilidade que o atleta pode ter. O Juninho chega num primeiro momento para atuar no time sub-20, mas com potencial para muito em breve fazer parte do grupo principal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Queria te ajudar a entender o que acontece com o Duílio Monteiro Alves. Vários torcedores do Corinthians me escreveram para perguntar: Nicola, será que o Duílio tá bem? A entrevista coletiva dele parecia abatido, tossindo, com dificuldade para falar, e essa tem sido uma tônica do Duílio. Vale a lembrança de que no fim do ano passado ele chegou a ficar internado por mais de uma semana, bem na reta final da temporada. Duílio foi perguntado sobre o tema, até porque afirmou que com a saída do Roberto de Andrade ele vai acumular as funções de presidente e de diretor de futebol. E a pergunta que foi feita a ele na coletiva é: Duílio, você tem condição de se dedicar ao futebol estando com esse problema de saúde? E o Duílio admitiu que tem sim um problema, é um problema estomacal que se manifesta de maneira mais grave, mais agressiva nos momentos de estresse ou quando ele não se alimenta bem. Então é algo que ele tem lutado já há algum tempo, tem sido recorrente, mas que, segundo ele, é possível administrar e controlar. Duílio assegurou que tem capacidade de saúde para até o fim da temporada se dedicar ao futebol e à presidência. Ele inclusive lembrou que desde que se tornou presidente só deixou de ir a 2 ou 3 jogos na condição de visitante, ou seja, a ausência do Roberto de Andrade nem será tão sentida assim. Queria que você fizesse uma análise sobre a gestão do Duílio. Você tem gostado ou não tem gostado? De 0 a 10, que nota você dá? E como é que você tem visto o Duílio nas entrevistas coletivas? Beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!